Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui ler uma palavra da parte do Senhor e no final desse vídeo eu quero aqui estar compartilhando um testemunho forte, eu já contei aqui no canal sobre esse testemunho, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então vamos lá, eu tenho aqui uma palavra poderosa. Eu quero meditar aqui em Ezequiel capítulo de número 1, que diz assim, o verso 1. Eu vou ler aqui. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel aqui, ele era filho, de um sacerdote chamado Buzi, na terra dos caldeus, e ele estava às margens do rio Quebar. E ele estava no meio do povo exilado. Ele estava entre os cativos, as pessoas que estavam em uma espécie de assentamento. E o texto sagrado vai dizer que Ezequiel estava no meio daquele povo. E ele ali naquele assentamento, no meio de algumas pessoas, ele teve uma visão. No meio de uma dificuldade, no meio de um exílio, ele teve uma visão. Irmãs, quantas situações desafiadoras nós enfrentamos e talvez estejamos enfrentando. Mas essa situação é para que o poder de Deus se manifeste. É para que os céus se abram, para que eu e você venhamos a ter uma visão diferenciada da parte de Deus. E quando ele fala sobre isso, eu me lembro também de João. Ele foi levado para a ilha de Patmos, frente a uma perseguição da igreja. O imperador naquela época matava cristãos, matava, perseguia, não queria que o cristianismo avançasse. Naquela época era chamada a seita do caminho, E Antioquia, que pela primeira vez houve essa palavra cristãos, que significa pequenos cristos. O fato é que uma perseguição terrível. E João foi mandado também para exílio, lá na ilha de Patmos. Mas Raquel, como é que é a ilha de Patmos, irmãs? Essa ilha de Patmos, ela existe até hoje. É uma ilha que ela é rochosa, tem muitas pedras. E é uma ilha, diz a tradição, a história, que essa ilha tinha muitas cobras. Irmã Raquel, serpentes. E os prisioneiros que fossem para lá mandados, levados, nenhum voltaria com vida. Nenhum, irmã Raquel, nenhum. Eles ficavam lá. Morria de fome, de sede, ou picado por alguma das cobras. E João foi mandado para esse cenário. O fato é que João não morreu, porque Deus permitiu, porque ele queria revelar o livro do Apocalipse. Deus às vezes permite com que nós venhamos sair de determinadas situações. Deus às vezes permite com que nós venhamos a sair de determinados cenários. Deus às vezes nos permite sermos retirados de uma multidão. Porque Deus, quando quer revelar algo específico, Deus não fala no meio da multidão. Por quê, irmã Raquel? Porque a multidão está interessada
em suprir as suas próprias necessidades. Em uma determinada feita, quando ele estava pregando, e o discurso era duro, porque ele prega duro, estava duro o discurso, foram saindo. Aí Pedro vai falar, né? Ele vai falar, e vocês? Vocês não vão embora? Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Mesmo em uma situação de exílio, mesmo em uma situação, muitas das vezes, de cativeiro, mesmo em uma situação de um assentamento de exílio, como Ezequiel aqui se encontrava, o que nós precisamos é da palavra, porque não é somente de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E naquela espécie de assentamento, de exílio, estava ele lá. E os céus vão se abrir. Porque Deus não fala no meio de muita gente. Deus não fala em um ajuntamento, todo mundo falando, é aquela bagunça. Um fala, o outro fala. Não. A voz de Deus, ela é uma voz poderosa. Elias estava lá na caverna, veio um terremoto, veio o fogo, veio o estrondo, mas a voz do Senhor estava numa brisa suave. Deus fala na quietude, Deus fala na solitude. E ali, irmãs, João, ele teve aquela revelação da parte de Deus, aquela revelação. E diante, irmãs, daquela revelação, ele pôde escrever o livro do Apocalipse, que é um histórico que nós temos até hoje. E lemos as revelações daquele livro que irá acontecer. E já estamos vivenciando. E ele vai dizer aqui, ó, e os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Deus que nós servimos é um Deus que revela ainda no dia de hoje. Mas não é fácil, é por intermédio da oração, por intermédio da consagração. Como que você vai ter visões e revelações de Deus assim? O vaso precisa estar íntegro, sem rachaduras, santidade, sem brechas. Ele teve visões, revelações. Os céus se abrem. Eu quero profetizar e ministrar sobre a sua vida que os céus irá se abrir. E você verá o agir de Deus sobre a sua vida. Os céus irá se abrir. Não tem cativeiro que fique para sempre. Esse cativeiro vai acabar. Ainda que você esteja em uma ilha, mas havia uma palavra, uma promessa sobre a vida de João. E ele sai da ilha. O próprio Deus o tira da ilha. E ele depois vai escrever 1 João, 2 João, 3 João. Ele vai escrever para a igreja de Éfeso, filhinhos, com cabelinho branquinho. Ele morreu de velhice. Ele não morreu de picada de serpente, ele não morreu de fome, ele não morreu de sede, porque havia uma palavra liberada sobre a vida de João. Não tem picada de víbora, não tem fome, não tem sede, que irá atrapalhar aquilo que Deus já determinou para a minha vida e para a tua vida. A serpente, sacode ela aí no fogo do Espírito. Tá igual Paulo lá, né? Na ilha de Malta. Ó, sacode no fogo. Tem que ter fogo. E para ter fogo é responsabilidade pessoal.
Eu cuido do meu fogo aqui, tu cuida do teu fogo aí. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O inimigo quer apagar o teu fogo do espírito. Mas eu quero declarar que a tua lamparina vai continuar acesa. Porque o óleo, a presença do Espírito Santo já está ardendo e queimando sobre a sua vida. E nós queremos estar como aquelas prudentes. Amém? Então, os céus se abriram, os céus irá se abrir. E você terá revelações de Deus. Amém, amada igreja? Receba essa palavra da parte de Deus. Eu quero aqui compartilhar um testemunho poderoso. Eu já contei aqui, amada igreja, no canal. Você já contou no canal, irmã Raquel? Eu já contei aqui no canal sobre essa revelação, essa experiência. Hoje eu estava meditando aqui nesse livro aqui de Ezequiel, irmãs. Que livro maravilhoso. Ezequiel foi um dos profetas maiores. E o Espírito Santo está falando aqui. Eu não acabei não, Raquel. Então vamos lá, que eu vou obedecer. Ezequiel capítulo 1. Tema de Deus, ó. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha o que Deus está falando aqui, ó. A mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! A mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu ia encerrar aqui a palavra para entrar no testemunho. Deus falou, não. Acabou não, minha filha. Entrega a mensagem por completo para o meu povo. E como eu estou aqui para obedecer, estou eu obedecendo. Estou eu aqui obedecendo. A mão do Senhor esteve sobre Ezequiel naquele exílio. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Irmã Raquel, desse jeito e dessa forma. A mão do Senhor. O que está sobre a sua vida? A mão do Senhor. Não tem praga, não tem mandinga, não tem patuá, não tem... A mão do Senhor. Tá igual Neemias lá, né? Neemias vai falar algumas vezes, porque a boa mão do Senhor estivera sobre nós. Então a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, amém? Tome posse dessa palavra. E eu quero aqui compartilhar esse testemunho. Irmãs, o testemunho que eu quero compartilhar aqui, eu já falei aqui alguns tempinhos atrás, e hoje eu estava me lembrando desse testemunho. Esse testemunho, ele fala sobre o que você tem pedido a Deus. Às vezes é algo que nós passamos de tamanha vergonha. Deus tem o poder de reverter a vergonha em dupla honra. Deus tem o poder, irmã Raquel, Deus tem o poder. Às vezes aquilo que é a sua maior vergonha, aquele vexame que está todo mundo... Tem isso, irmã Raquel, tem. Às vezes eu olho e Deus tem o poder de ir lá e trabalhar nessa área. Mas Raquel, por que você está falando isso, irmãs? Porque olha só. Quando eu tomei a decisão a Cristo, eu tinha uma conhecida que nós orávamos, íamos para o monte. E ela era muito amiga desse rapaz, e eu conheci esse rapaz, né? Digamos assim, uma certa proximidade. Ele era um jovem, assim, saído da adolescência, no final da adolescência, para entrar na fase adulta, esse rapaz. E ele ali, amada igreja, ele congregava na igreja, bem assim, pertinho da casa dele, igrejas que eram em frente à casa dele. E ele, amada igreja, ele queria louvar. Era uma igreja assim, bem simplesinha, pequenininha. E como assim não tinha muita gente, ele louvava. Ele louvava, ele dirigia o louvor, ele falava. Deus foi trabalhando, só que tinha um pequeno problema. Ele cantava desafinado. Irmãs, pensa numa voz
de taquara rachada. Era uma voz assim, e ele louvava. Louvava, irmã, louvava. Mas tinha algumas pessoas lá na igreja, nessa igreja, que ficava rindo dele. Irmã, ficava rindo do rapaz, caçoando do rapaz, zombando do rapaz. Eu conheci esse rapaz, irmãos. E aquela chacota, aquela vexação e aquela vergonha. E ele louvava, não queria saber não, ele louvava. Louvava, irmã, que eu louvava. E que os outros não louvavam, mas ele louvava, né? Louvava, mesmo desafinado, desentoado. O pastor dava oportunidade para ele e deixava ele louvar. E ele louvava, ele ficava ali louvando todo culto, e ali ele ia ganhando desenvoltura, ele ia aprendendo, ele ia ali se aperfeiçoando naqueles mistérios. E ali, amada igreja, as pessoas ficavam rindo, né? Tinha mais umas pessoas que ficavam rindo dele, caçoando, zombando, porque realmente era desafinado, não era aquela coisa assim, né? Ele se esforçava, mas não era desafinado, tudo assim fora. E ele resolveu, ele ficou assim muito triste, mas ele não ficou na tristeza, ele resolveu buscar o Senhor. E ele resolveu fazer uma campanha no monte, né? Eu creio que não foi assim a campanha no monte, eu creio que foi a fé daquele rapaz. Eu creio que foi a fé daquele moço, a fé dele. E ali aquele rapaz, aquele jovem, nossa, ficou escuro aqui, ficou escuro. E aquele jovem, amada igreja, vamos ver se ilumina aqui. E aquele jovem, vou continuando assim mesmo. E aquele jovem, amada igreja, ele fez a tal campanha no monte. Fez lá, continuou na campanha no monte. E uma certa feita, um profeta que estava subindo ou descendo encontrou com ele. E falou assim: moço, o que você tanto pede, Deus está te entregando hoje. Eu vejo um anjo, aleluia, colocando a mão na tua garganta e afinando a tua voz. Olha, irmãs. Olha, irmãs. Botando a mão na tua garganta e afinando a tua voz, moço. Falou assim, Marcal? Falou assim, desse jeito. E ali, irmãs, ele falou: amém, eu creio. Passou mais uns diazinhos, a voz dele começou a mudar. Passou mais uns tempos, irmãs, a voz daquele rapaz, que era uma voz assim, com timbre meio esquisito, irmãs, começou a mudar. Ele começou a colocar o playback para louvar. Ele entrava no tom. Ele entrava ali na métrica certa. Ele obedecia os compassos, ele entrava na nota musical, tudo certo, irmãs. E ali aqueles que outrora ria, zombava, já se calaram. Mas eu conheci esse jovem. E ali, irmãs, ele louvava. E ali Deus deu também o dom da palavra para ele. E ele ali, ele louvava, começou a louvar bonito, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, louvou assim. E detalhe, irmãs, não fez aula de música, não fez aula de canto, não fez nada. Amada igreja, a bênção foi tão grande que ele começou a ser convidado aqui pelas igrejas aqui da Redondeza, que aqui onde eu moro, graças a Deus, tem várias igrejas, irmãs.
Tem muitas igrejas, tem igreja que, olha, é muito abençoado. O maravilhoso que eu acho disso aqui, na localidade onde eu moro, é que não tem muito principado e nem potestade. Você não sente muito peso na atmosfera do ambiente territorial, que eu digo. Salvo algumas exceções, mas isso é outra história. Mas ele começou a ser convidado pelas igrejas da redondeza. E ali, irmãs, aqueles que ria, caçoava, zombava daquele moço, tiveram que ficar envergonhados, porque Deus mudou a sorte. Mas, Raquel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer nesse testemunho que o que você deseja, peça ao Senhor. Eu tenho os meus pedidos. Você tem seus pedidos, irmã Raquel? Eu tenho os meus pedidos. Eu já vou anotar aqui no caderno. Enquanto eu estou falando aqui, ó, tá vendo aqui os pedidos? Eu vou anotar aqui no meu caderno. Eu vou orar em cima dos meus pedidos. Você pode também fazer o teu pedido aí, o que você deseja, que tem sido assim uma vergonha, que pessoas têm notado. Coloca aqui embaixo nos comentários se quiser. Se não quiser, algo muito pessoal, íntimo, coloca aí na tua casa, no teu caderno de oração, e começa a orar, começa a buscar, começa a clamar, começa aí a colocar diante de Deus, que Deus vai agir nessa causa, Deus vai agir nessa situação, Deus vai mover o sobrenatural nessa causa. Amém, amada igreja? Então, a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto em ser-lhe dada. Se você tem falta de sabedoria, você quer ideias, você quer planos, quer projetos, você quer mudar os seus hábitos alimentares, você quer vencer o vício, você quer aprender a orar mais, você quer ler mais a Bíblia, você quer uma mudança de vida, você quer sair das dívidas, você quer ser mais consagrado, você quer o dom da palavra, quer o dom do louvor, você coloca tudo diante de Deus, segundo a vontade e a permissão dele. Então, esse testemunho, irmãs, eu acompanhei de perto a vida desse moço. Hoje ele já é um homem, né? Ele tem uns 30 e poucos anos, né? Já é um homem, né? Barbado, né? Mas ele era assim, bem jovenzinho. E era motivo de vergonha. E depois, irmãs, tem até uma igreja grande aqui, né? Uma Assembleia de Deus grande aqui, que ele louvava lá, convidado. Então, amada igreja, creia que Deus é poderoso. Deus envia os anjos, aleluia. Deus envia os anjos, aleluia, para visitar o seu povo, para tirá-los da vergonha. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra. Guarda esse testemunho aí na tábua do seu coração. Amém? Se você quiser ouvir mais algum outro assunto que eu não tenho falado aqui, deixa aqui sua sugestão, tá bom? Deus abençoe. Paz.